Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. E neste momento, então, convido os irmãos a fecharem levemente nossos olhos, imaginar a luz que vem dos céus. E neste momento, agradecendo pelo dia, vamos pedir ao nosso Pai de luz, ao nosso amado Mestre Jesus, e aos nossos guias espirituais que conduzam o nosso caminho, sempre possamos continuar no caminho reto junto com seus ensinamentos. Agradecemos, Pai, agradecemos a Ti, Mestre Jesus, e pedimos que permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito boa noite, sejam bem-vindos. O tema da noite de hoje, que nós trazemos para a nossa reflexão, que foi escolhido pela área da família, da nossa casa, porque se os irmãos não sabem, os temas, os assuntos abordados por nós, expositores, eles não são escolhidos por nós. No passado até era, mas nós chegamos à conclusão que é melhor para o público e é melhor também para nós, expositores, quando os departamentos, as áreas afins da casa escolhem os temas, né? E porque isso também nos tira da zona de conforto, porque a gente sempre tem mais facilidade, né? Todo expositor tem mais facilidade de falar sobre um determinado tema, né? E se a gente fica ao encargo de escolher, a gente sempre vai escolher dentro daquela área, daquela zona de conforto nossa. E a partir do momento que os departamentos da casa, né, começaram, infância e juventude, né, área da família, departamento da área espiritual, começaram a fazer esse trabalho, então, de escolher os temas, os assuntos ficaram mais variados, né? Então, o assunto dessa noite foi escolhido pela área da família e ele nos traz o quê? Nos traz a reflexão sobre as nossas festas familiares. E nós estamos vindo de um período aí de dias atrás, nós estávamos em plena, né, festividades familiares. Natal, primeiro de ano, né? E como é que foi isso? Será que isso foi bom? Foi prazeroso? Como é que a gente viveu essa experiência? Como é que ela foi, né? Para muitos foi espetacular. Para outros, foi igual aos outros anos. Para outros, não foi tão agradável, né? Por que será? Se nós estávamos em família. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. E nós buscamos, então, ilustrar com uma leitura do capítulo 9 do livro Despertar, do Haroldo Dutra Dias, né? Um ótimo palestrante. Quem nunca ouviu palestra dele, pode procurar no YouTube, tem algumas entrevistas, tem palestras dele, fabuloso. Ele fala uma linguagem muito acessível, né, e bem atual. Então, o capítulo 9 do livro Despertar, nossos desafios na transição planetária, que é o momento que nós estamos vivendo, ele fala sobre qual o sentido da sua vida. Tá? Então, eu vou resumir, porque a leitura é bem longa, então eu vou pegar alguns trechos. Tá? E aí nós vamos conversando, pensando sobre isso. Então, ele começa falando do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, numa passagem que ele nos diz assim, que o Emmanuel nos propõe que o universo pode ser compreendido tal qual uma cadeia de vidas ligada à grande vida. Então, o universo é uma cadeia de vidas ligada à grande vida. Quando nós observamos uma criança em seu processo de aprender a andar e a falar, é que nós damos conta de que
Se não fosse a presença de outros seres humanos, nós regrediríamos ao nosso passado espiritual evolutivo e resgataríamos a nossa memória animal. É, portanto, uma cadeia de vidas que nos sustenta. Nossos pais, nosso núcleo familiar de convivência nos primeiros anos de vida, nossas interações na escola, na comunidade em que vivemos e em ambientes de espiritualidade e religiosidade. São essas interações que estimulam não somente nossa humanidade, mas a nossa espiritualidade. Então, o que ele nos diz com isso? Que nós somos o resultado da nossa convivência dos tempos de infância com aqueles que fizeram parte daquele núcleo, né, familiar, escola, né? Então aí passando pelos estágios, né, as gradações da nossa idade, nós vamos cada vez ampliando mais o nosso círculo de convivência, de relações. Então começa ali o pai, a mãe, os irmãos, às vezes tem isso, né? Às vezes é filho único, como o caso do meu filho, é filho único, né? E hoje está cada vez mais comum isso, né, do filho único. Mas está ali o pai, a mãe, os avós, né, primos, depois amigos, vizinhos, parentes mais próximos. E isso vai, conforme a gente vai crescendo, esse círculo ele vai se expandindo, ele vai se dilatando, né? E nós somos, sim, o resultado das experiências, do convívio, das impressões, dos exemplos, das lições que nós aprendemos dentro de cada um desses núcleos nas diversas fases de nossa existência. E, pasmemo-nos, ainda estamos em processo de aprendizado, embora achemos que não. Estamos ainda em processo de aprendizado, oxalá, porque estamos cada vez nos relacionando com pessoas novas, toda hora, todo momento. Estamos sendo toda hora bombardeados por novas experiências, por novas formas de encarar as coisas, por novos pontos de vista, por novos exemplos, uns bons, outros não, mas nós estamos, por mais que não percebamos, nós estamos a todo instante em contato com essas pessoas, colhendo experiências, visualizando vocabulário, culturas, maneira de ver as coisas, de fazer, né, de construir. Então, nós somos o resultado das experiências que nós temos com outras criaturas. Ah, mas e o espírito? Sim, o espírito, ele vem, ele reencarna, ele traz a sua bagagem, obviamente. Mas no período de infância, o espírito tem muito do seu caráter, muito da sua personalidade abafado. Para quê? Para que as experiências possam lhe causar o impacto necessário para essa nova experiência, esse novo aprendizado, para que ele possa vir e assimilar e transmutar muitos dos seus pontos de vista arraigados no passado, né, endurecidos, aquelas ideias cristalizadas, duras, inflexíveis. Então, a gente, no período de infância, a gente tem, né, abafado essa nossa individualidade para que a gente possa se moldar, tal como a argila, né? Por isso que já aconteceu de, há muito tempo atrás, uma criança que viajava com os pais de avião, o avião
caiu na selva e os pais morreram, e essa criança foi, sim, criada por animais, né? Um grupo de animais. E ela foi, muito tempo depois, as buscas continuaram e tal, e resgataram essa criança. E ela tinha assimilado o quê? Costumes animais. Ela vivia, ela andava de quatro pés, né? Com as mãos, como se fosse um primata, um quadrúpede. Não tinha vocabulário, porque não falava, né? Não tinha com quem falar, não aprendeu a falar, rosnava, se comunicava com os animais na linguagem deles, né? E isso mostrou que, para os psicólogos, para os cientistas, estudiosos da área na época, mostrou isso, que nós somos o resultado das nossas experiências de infância. Se nós, no nosso período de infância, nós tivermos uma convivência com pessoas brutas, com pessoas que não têm afetividade, com pessoas que são duras, nós, provavelmente, a probabilidade de que sejamos adultos também dessa forma é gigantesca, né? Por isso, o núcleo familiar, ele é importantíssimo a nos passar essas primeiras impressões. E essas impressões, elas vão, sim, formar grande parte do formato que nós teremos como adultos. Então, é importante que a nossa reflexão sobre a vida parta desse princípio. O que faz de nós, seres humanos, a única espécie capaz de se alienar? Nós somos a única espécie que é capaz de se isolar por vontade própria. Ou se alienar da realidade, ou se alienar do convívio. Nós somos a única espécie capaz de fazer isso conscientemente. Porque nenhuma outra espécie sofre crise de identidade. Nós não vamos ver um cavalo que de repente acha que é um cachorro. Nós não vamos ver um golfinho pensar que é um jacaré. Nós somos a única espécie que consegue entrar nesse tipo de conflito existencial. Nos lembramos de uma fala de Emmanuel: tudo na criação existe. Tudo existe. Isso existe. Isso existe. Isso existe. Tanto que é tangível, é palpável. Até as pedras existem, diz Emmanuel, mas viver é muito mais do que existir. Dirá Emmanuel: a vida é a experiência digna da imortalidade. Então existe uma grande diferença, uma grande distância entre existir e viver. Então ele dá um exemplo: as pedras existem, nós estamos vendo, nós podemos pegá-las, elas são tangíveis, são palpáveis, mas elas vivem. O que é vida? O que é viver? E aí nós precisamos fazer essa reflexão. Eu estou existindo ou eu estou vivendo? Ah, mas eu existo. Sim. Mas eu estou vivendo? A vida está vibrando em mim? Eu estou vibrando com a vida? São duas perguntas. A vida vibra em mim? E eu vibro com a vida? Uma pessoa pode estar em um lugar paradisíaco, um lugar maravilhoso, com um pôr do sol maravilhoso,
que nos induz a uma sensação agradável. Entretanto, essa pessoa pode estar em processo de tristeza, de solidão, de profundo desamparo. E tudo aquilo, toda aquela beleza, para ela, pode significar nada. Ou pode ser até um motivo de tristeza. E ao seu lado, poderemos encontrar pessoas deslumbradas com aquele espetáculo da natureza, vibrando, felizes. Qual a diferença? São seres humanos iguais, racionais, pensam, têm as mesmas necessidades básicas. Por que um comportamento tão diferente? Se você não está com um problema, nem sempre aquilo que está em nossa intimidade está sincronizado com o que acontece fora. Nem sempre há um compasso entre o nosso íntimo e as coisas que estão acontecendo no exterior. E isso pode ser para o bem ou para o mal. Nós podemos estar em um ambiente extremamente difícil, penoso, triste, mas nós podemos estar serenos, nós podemos estar confiantes, nós podemos estar em um processo de aceitação, de entendimento, de esperança, de fé. Podemos também estar num lugar maravilhoso, festivo, com pessoas felizes, alegres, e estarmos tremendamente descontentes, desconfortáveis. E isso, aí nós entramos no assunto do tema, isso aconteceu muito nas festividades espalhadas pelo mundo todo. Essa reunião de final de ano, ela é um acontecimento, né? É a chance, muitas vezes, dos familiares, dos parentes, se encontrarem. De vermos pessoas familiares nossos que moram, às vezes, até fora do país, ou em outro estado, ou que moram na mesma cidade, mas durante o ano, na vida corrida, não dá tempo de se encontrar, de confraternizar, de se ver, de se visitar, e aí se encontra, festeja, né? Para muitos isso é um motivo de alegria. Mas não raro nós vamos encontrar pessoas dizendo assim: "Ixi, foi um fuzuê, a festa lá com a família, deu problema, discutiram, se desentenderam", entre pessoas que deveriam se amar. É o nosso núcleo familiar. É aquelas pessoas com quem nós, de novo, nós nos moldamos. Aquelas pessoas que fazem parte de quem nós somos. Somos vidas ligadas a outras vidas que fazem parte da grande vida. Por que isso? Se você está com problema financeiro, se você não está com problema financeiro, está com problema de saúde. Se você não está com problema financeiro nem de saúde, pode estar com problema de relacionamento. Se o problema não é do relacionamento, pode ser com a família, com o trabalho. Mas caso você não esteja com problema algum, você certamente poderá estar com problema em você mesmo. Às vezes não tem nada errado. Às vezes está tudo certo. E a pessoa está tremendamente triste, deprimida, descontente. Como pode? E as pessoas de fora olham: "Mas não falta nada com essa criatura. Tem tudo que muita gente sonharia. O que está faltando para ela?" Podemos ter certeza que está faltando sim. Mas é algo em seu interior, em seu íntimo, que não é substanciável, não é palpável, não é mensurável. Só aquela pessoa é capaz de expressar
o que está acontecendo com ela. E muitas vezes nem ela. E a pessoa diz, eu não sei. O que será que nos falta? Porque a experiência no corpo físico é educativa e não há aprendizado se você não for desafiado. Desafio no sentido de ser estimulado a se melhorar para aprender coisas novas, sair da sua zona de conforto e ter de se reinventar, se transformar, se renovar. Então, muitas vezes o que nos entristece é o fato de que a realidade, nós descobrimos que a realidade não se molda à nossa vontade. E nós, por outro lado, não queremos nos moldar à realidade. Porque a vida nos desafia a sair da zona de conforto. E aquelas coisas todas que nós planejamos, que nós queríamos, que nós sonhamos, elas não acontecem da forma como nós queremos. E o que a gente faz? A gente senta e chora? A gente briga com o irmão, com a irmã, com a esposa, com os pais? A gente bota a culpa no amigo, no mundo, na economia, no presidente? O que a gente faz? Todas essas coisas vão resolver nosso problema? Nós chorarmos, nós nos enraivecermos, nós esbravejarmos, nós acharmos um culpado externo, resolverá? Não. Porque a vida está nos desafiando. E muitas vezes essas reuniões em família dão errado porque as pessoas querem achar um culpado que não é ela mesma. Então esse culpado às vezes serve o irmão, o pai, ou a mãe, ou o cunhado, ou a cunhada. Porque a gente tem a grande dificuldade de se olhar no espelho e entender que nós somos criaturas falíveis. Nós falhamos. Falhamos com os outros, nós falhamos conosco mesmo. Mas o grande X da questão é que nós temos a oportunidade, todo dia, de repensar e de refazer a rota, de tomar um rumo diferente. Por isso que somos criaturas dotadas de raciocínio lógico, de inteligência. Mas, se nós entrarmos nessa crise existencial, tendo pena de si próprio, ou então achando que os outros são os culpados de nossa desdita, como é que nós conviveremos com as pessoas? Se nós culparmos os outros deixarão de ser os nossos aliados, deixarão de ser o nosso ponto de apoio e passará a ser o nosso algoz, porque se eu o culpo, ele é o responsável pela minha tristeza, pelo meu fracasso, né? Então, é preciso que nós possamos nos encarar, nos olhar e encontrar onde está o verdadeiro culpado. E a partir do momento que nós encontrarmos o verdadeiro culpado, nós poderemos resolver as questões. Porque se tem alguém que pode dar um novo rumo para a nossa vida, somos nós. Nós é que podemos. Mas para isso é preciso que a gente repense. É preciso que a gente se reinvente, se reconheça, que a gente se desculpe. Às vezes é preciso que a gente peça desculpa para si próprio. Porque muitas vezes nós falhamos conosco mesmo. Nós nos sabotamos. Não a nossa família. A nossa família é o nosso ponto de apoio.
é o nosso bem mais precioso, de valor inestimável. Tanto é que a nossa família nos é dada por Deus. Por mais que a gente escolha no plano espiritual quem será a nossa família aqui, essa escolha acontece baseada em dados e fatos trazidos pela espiritualidade. É assim que nós escolhemos a nossa família. Então, se em algum momento nós dissermos eu não escolhi essa família, repense. Porque quem escolhe a família a qual nós pertencemos somos cada um de nós. É preciso prover a vida externa, mas também a vida interior. E a vida interior pede um agasalho. E o agasalho é, primeiramente, a fé. Fé em Deus, fé em nós. E a nossa família. É a nossa família que será o nosso agasalho para aquele dia de frio, que a gente não sabe a quem recorrer. Será na família, ou em algum membro da família, que nós iremos nos aconchegar. Por isso, em nossas festividades familiares, é preciso que nós exerçamos a tolerância. É preciso que nós, muitas vezes, mesmo não concordando, mesmo tendo pontos de vista diferentes, é preciso que nós tenhamos em mente o bem maior, que é procurar manter a harmonia da família. Porque pontos de vista diferentes nós temos com nossos filhos, com nossos chefes, com nossos patrões, com nossos amigos, porque as pessoas pensam diferente. Mas se na família nós não conseguirmos conviver com essas diferenças, conviveremos com elas com os estranhos? Então, tornemos a nossa vida familiar uma celebração. Não somente no Natal, no primeiro dia. Que sempre que nós possamos nos encontrar com nossos familiares, que aquilo seja importante para nós. Pelo real motivo da importância. Nós somos um membro daquela cadeia de vidas. Todos nós ligados à vida maior, que é Deus. Então agradecemos a paciência e a atenção dos irmãos. Convidamos a todos para fazermos a nossa prece final e que nessa prece possamos rogar por nossos familiares, muitas vezes não consanguíneos, pois que muitas vezes encontramos em amigos mais do que verdadeiros irmãos. Muitas vezes encontramos em sogro, sogra, verdadeiros pais. Encontramos em amigos, colegas, aquele irmão de toda hora, aquele irmão de confissão, de conselho. Rogamos, Senhor, abençoe a todos estes. Permita que este núcleo celular indispensável para o equilíbrio do universo, chamado família, possa ser cada vez mais valorizado e fortalecido, e que nós façamos a nossa parte, dando exemplo, dando amor, atenção, carinho, zelo, mas acima de tudo, entregando a Ti a gratidão por nos ter dado a possibilidade de termos tido uma família e ela nos ter passado valores, ética, moral, carinho, atenção. Muito obrigado, Senhor. Envolva em Tua paz, em Teu amor, todas as famílias, as nossas famílias, a família espírita. Envolva-nos em Tua paz, acompanhe-nos
com tua proteção, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.